Uma jovem de 19 anos, que trabalhava no turno da noite em uma loja, foi sequestrada em pleno horário de trabalho. Quando a polícia começou a investigar, eles conseguiram encontrar algumas coisas preocupantes. Depois que os detetives pediram ajuda à agência espacial NASA, eles finalmente conseguiram chegar à verdade. Kate Poirier nasceu em 28 de fevereiro de 1980 em uma pequena cidade americana chamada Duluth, no estado de Minnesota. Ela tinha um irmão mais velho e pais amorosos que, logo após o nascimento da filha, decidiram se mudar para outra cidade chamada Barnum. Kate era uma criança ativa. Ela fazia parte da banda da escola e também se envolvia em atividades comunitárias junto com outros alunos. Ela regularmente ajudava os necessitados, limpava parques locais e fazia outras coisas para sua cidade. No ensino médio, ela também participou de um concurso de beleza local. Além disso, a garota adorava passar tempo ao ar livre e frequentemente ia pescar em um lago próximo à cidade. Após a escola, Kate se mudou para uma cidade vizinha chamada Mosey Lake, onde se estabeleceu com seu namorado, Mark. Eles namoravam desde os tempos escolares e decidiram alugar um apartamento próximo à sua cidade natal. Desde a escola, a garota queria escolher uma profissão que lhe permitisse ajudar os outros. No final, ela estava considerando duas opções. Kate planejava se tornar policial ou guarda florestal. Por isso, ela se matriculou em uma faculdade local onde estudava justiça criminal. Pouco depois de se mudarem, Mark a pediu em casamento e o casal começou a planejar o casamento e a futura vida juntos. Quando Kate completou 19 anos, ela encontrou um trabalho temporário em uma loja ao lado de um posto de gasolina. Para ela, isso era muito bom, pois a loja ficava apenas algumas centenas de metros de sua casa, e o horário noturno permitia combinar trabalho e estudos. No entanto, sua mãe não estava feliz com essa decisão. Ela se preocupava com a segurança da filha, já que Kate teria que trabalhar sozinha à noite. A preocupação aumentava pelo fato de que a loja estava localizada perto da movimentada Rodovia 35, fazendo com que a maioria dos clientes fossem viajantes, e não residentes da pequena cidade onde muitos se conheciam. No entanto, Kate não compartilhava das preocupações da mãe. Perto da loja, havia um restaurante colado ao seu trabalho, então o lugar não poderia ser chamado de deserto. Além disso, ela queria ganhar a vida por conta própria e não pedir dinheiro aos pais. Na noite de 26 de maio de 1999, Kate foi trabalhar como de costume. Por volta da meia-noite, uma mulher entrou na loja depois de abastecer seu carro e estava pronta para pagar pelo combustível. No entanto, não havia ninguém na loja. Ela achou isso estranho. As luzes estavam acesas, a porta estava aberta, e tudo parecia como se o atendente tivesse saído por um minuto. A mulher esperou um pouco, mas como o funcionário não apareceu, ela decidiu chamar a polícia. Os oficiais chegaram à loja e, a princípio, não notaram nada suspeito. Não havia sinais de luta no local, havia dinheiro na caixa registradora, e nenhum outro fator indicava que um crime poderia ter ocorrido ali. No entanto, logo os policiais encontraram algo estranho. No balcão, havia chaves e óculos de sol que aparentemente pertenciam à atendente. Os policiais rapidamente descobriram que uma das chaves era para um carro estacionado em frente à loja. Isso já os deixou preocupados, pois dificilmente a atendente teria deixado seu carro e chaves, além de deixar a loja aberta. Através da administração da loja, rapidamente estabeleceram que a funcionária era Kate Poirier e entraram em contato com seus pais. A princípio, a polícia considerou a possibilidade de que a jovem tivesse saído do trabalho para se divertir com amigos. No entanto, seus familiares negaram essa possibilidade, dizendo que Kate era uma pessoa responsável e nunca deixaria a loja aberta, pois ela provavelmente seria roubada. Depois disso, os policiais foram falar com o namorado de Kate, mas o jovem também não tinha a menor ideia de onde ela poderia estar. Mark afirmou que estava em casa desde que Kate foi para o trabalho. Em seguida, os policiais decidiram verificar as gravações das câmeras de segurança, das quais havia 4 na loja. A princípio, não viram nada suspeito. Kate trabalhava tranquilamente atendendo raros clientes que apareciam no caixa. Mas, em seguida, algo realmente perturbador começou a acontecer. Às 11h32 da noite, a jovem foi para o depósito, e 1 minuto depois, um homem entrou na loja. Kate voltou à loja e conversou com o visitante que estava andando entre as prateleiras. Depois que o homem deixou a loja, Kate voltou ao depósito, mas após 10 segundos, o homem que havia saído voltou à loja e foi diretamente para o depósito, que não estava no campo de visão das câmeras. Alguns minutos depois, às 11h38, Kate saiu do depósito, e atrás dela estava o mesmo homem, segurando a garota pelo pescoço. Suas mãos pareciam estar amarradas.
A polícia entendeu que essas imagens mostravam o sequestro da garota e imediatamente começou a procurá-la. A primeira grande dificuldade era a qualidade extremamente baixa das gravações das câmeras. Era bastante difícil distinguir o que estava acontecendo nas imagens. Quanto mais tentavam identificar o rosto do sequestrador, pior a qualidade ficava. O próximo problema era que nenhuma das câmeras capturavam a rua em frente à loja, e também não havia câmeras nas proximidades da rua. Por essa razão, os detetives não tinham a menor ideia de qual carro o sequestrador usava nem para que direção ele levou Kate. Considerando que havia uma rodovia movimentada nas proximidades, ele poderia estar dirigindo em qualquer direção a alta velocidade. A versão mais óbvia era que ele fugiu de carro, mas não era a única possibilidade. A polícia também considerou que o sequestrador poderia ter levado a garota a pé, embora isso fosse improvável. No entanto, eles organizaram buscas na área, às quais rapidamente se juntaram centenas de voluntários. Juntos com os oficiais, eles vasculharam as florestas ao redor, bem como as margens dos rios e lagos locais. Pela manhã, a polícia conversou com a amiga de Kate, que trabalhava em um restaurante ao lado da loja dela. As lojas estavam no mesmo local, mas não havia portas comuns entre elas. A garota contou que na noite do sequestro, viu um homem suspeito perto do posto de gasolina, que estava se comportando de maneira estranha. Ele entrou várias vezes em seu restaurante e na loja ao lado, além de abordar mulheres na rua e tentar conhecê-las. Ela também notou que o homem estava bêbado. Às 10 horas da noite, quando seu turno terminou, ela entrou na loja de Kate para se despedir. Depois, voltou ao restaurante para trancar a porta e o mesmo homem se aproximou dela. Ele perguntou se podia usar o banheiro. No entanto, a garota disse que o restaurante já estava fechado e sugeriu que ele fosse à loja ao lado. O homem foi embora, mas não por muito tempo. Assim que a garota chegou ao carro, ele apareceu novamente e começou a perguntar se ela iria embora a noite toda ou se voltaria. A garota respondeu de maneira bastante rude e exigiu que ele a deixasse em paz. Após isso, o homem voltou para seu carro. Aqui, a polícia obteve uma pista séria. A amiga de Kate se lembrava do modelo do carro. Era um Ford F-150 preto. Mas isso não era tudo. Depois que a garota e o homem foram para os carros, eles saíram do estacionamento quase ao mesmo tempo e seguiram na mesma direção, oposta à rodovia. A garota estava dirigindo atrás dele e conseguiu memorizar os 3 primeiros dígitos da placa, 557, além de uma letra, Y. Apesar de ser uma pista muito importante, em 1999, a polícia ainda não tinha um banco de dados eletrônico unificado para procurar placas de veículos, então os oficiais enviaram um alerta sobre o carro a colegas de todo o estado, instruindo-os a parar qualquer veículo que correspondesse a esses critérios. A funcionária do restaurante deu uma descrição aproximada do suspeito, que também foi distribuída pelo Estado. Os policiais decidiram fazer uma lista das pessoas que moravam nas proximidades e que tinham condenações por crimes desse tipo, mas enfrentaram um enorme problema. A apenas algumas centenas de metros da loja havia um centro de reabilitação para pessoas condenadas por crimes sexuais. Esse centro recebia indivíduos que já haviam cumprido suas penas, mas que o tribunal obrigava a passar por um curso de reabilitação. Naturalmente, isso representou uma grande dificuldade para os detetives. Eles conversaram com o pessoal do centro, analisaram informações sobre os movimentos dos criminosos, mas não conseguiram estabelecer a participação de nenhum deles. Ninguém havia deixado o centro de reabilitação naquela noite, e o fato de que o criminoso fugiu de carro colocava a participação dessas pessoas em dúvida. Nesse caso, ele teria que ter roubado um carro em algum lugar, e nenhum relatório desse tipo foi feito à polícia. Na ausência de novas pistas, os investigadores decidiram tentar extrair o máximo de informações úteis das gravações das câmeras de segurança. Naquela época, eles praticamente não tinham ferramentas que pudessem ajudar a melhorar a qualidade das imagens, nem mesmo o FBI seria útil. Os detetives então decidiram tomar uma medida bastante incomum: pediram ajuda à Agência Espacial NASA. À primeira vista, poderia parecer que essa organização não seria capaz de ajudar a polícia a resolver um sequestro, mas não foi o caso. Os especialistas da NASA decidiram tentar melhorar as gravações das câmeras usando suas ferramentas, que eram utilizadas para aprimorar gravações espaciais. Como resultado de um trabalho meticuloso, eles realmente conseguiram bons resultados, permitindo que os detetives identificassem características básicas do sequestrador. Era um homem branco, com cerca de 1,78 m de altura, com cabelos loiros compridos, e sua idade foi estimada em cerca de 25 anos. Além disso, o homem usava uma camiseta de um time esportivo com o número 23. Combinando todas essas informações com os relatos da amiga de Kate,
A polícia criou um retrato falado do sequestrador e o distribuiu pelos canais de televisão locais. Apenas uma semana após o desaparecimento da garota, o caso foi destaque em um dos programas de crimes mais populares da televisão nacional. Isso levou a polícia a receber milhares de pistas diferentes. Além disso, em todas as cidades vizinhas, voluntários espalharam uma grande quantidade de cartazes com informações sobre o sequestro, o que também atraiu atenção adicional para o caso. A análise dessas pistas levou algumas semanas, e a maioria delas não levava a lugar nenhum, como costuma acontecer em qualquer investigação. Em um determinado momento, a polícia teve seu primeiro suspeito, que já havia sido condenado por crimes violentos. Ele passou a ser investigado por possível envolvimento no sequestro. No entanto, os policiais enfrentaram um revés. O homem tinha uma tatuagem de aranha no antebraço, mas o sequestrador nas gravações das câmeras da loja não tinha essa tatuagem. Poucos dias depois, a polícia recebeu uma ligação de um homem que expressou suspeitas sobre seu colega. Ele trabalhava em uma casa de veteranos localizada em Minneapolis, a cerca de 1h30 de carro da cidade de Kate. Segundo o informante, eles tinham um faxineiro de 50 anos chamado Donald Blom, que havia recentemente pedido demissão sem aviso prévio logo após o sequestro de Kate. O homem cortou seu cabelo comprido, deixou crescer uma barba e parou de ir ao trabalho com seu Ford, cujas placas coincidiam com as descritas pela amiga de Kate. O colega acrescentou que durante o dia do sequestro, Donald faltou ao trabalho por alguns dias e depois se comportou de maneira bastante estranha. Para finalizar, o homem havia aparecido no trabalho várias vezes usando uma camiseta do time com o número 23, a mesma que o sequestrador usava nas gravações das câmeras. Isso imediatamente interessou os policiais. Eles começaram a investigar esse homem e descobriram que ele morava com sua esposa e 4 filhos nos arredores de Minneapolis, além de possuir uma fazenda localizada a apenas 19 quilômetros da loja de Kate. Analisando sua biografia, os detetives descobriram que Donald havia sido condenado várias vezes por crimes sexuais, incluindo pelo menos 7 sequestros, além de abusos e assédio a jovens mulheres. A polícia também descobriu que ele vivia sob um nome falso. Seu nome verdadeiro era Donald Albin Blom. Curiosamente, Donald já havia sido investigado pela polícia nesse caso, pois ele tinha um Ford F-150 com as placas que coincidiam com as descritas pela amiga de Kate, mas havia vários problemas. Quando os investigadores foram falar com ele, Donald disse que havia vendido o carro algumas semanas antes e que ele era branco, não preto, como a funcionária do restaurante mencionou. Os documentos de venda do carro confirmaram isso, e os policiais não investigaram mais. Porém, desta vez, eles imediatamente obtiveram um mandado de busca para a casa dele, bem como para a fazenda nos arredores da cidade de Kate. Primeiro, eles foram para a casa onde o homem passava o tempo com sua família. Donald se comportou de maneira bastante calma e educada enquanto os policiais revistavam a casa dele. Eles não conseguiram encontrar nenhum vestígio de Kate ou qualquer prova. No entanto, na garagem, encontraram uma surpresa. Havia um Ford F-150 preto com a mesma placa descrita. Descobriu-se que Donald havia mentido sobre a venda e a cor do seu carro. Mas isso não era suficiente para prendê-lo por sequestro, já que a polícia não tinha nenhuma gravação mostrando o criminoso levando Kate exatamente naquele carro, e o depoimento da testemunha também não confirmava a participação direta do motorista do Ford preto no sequestro. Portanto, os detetives se concentraram na busca pela fazenda dele, esperando encontrar novas pistas ou até mesmo Kate. Considerando que a área da propriedade era enorme, eles solicitaram a ajuda de várias centenas de voluntários, bem como de centenas de membros da Guarda Nacional. Inicialmente, eles não encontraram nenhum vestígio de possível crime, mas, no segundo dia de buscas, os policiais notaram uma área queimada de uma grande fogueira. Removendo as cinzas, encontraram algo que parecia ossos e um dente. Tudo foi imediatamente enviado para os especialistas, que determinaram que parte dos ossos pertenciam a animais e outra parte a humanos. Devido ao intenso calor do fogo, era difícil obter uma amostra de DNA dos ossos humanos, mas os especialistas determinaram que pertenciam a uma mulher entre 17 e 24 anos. Posteriormente, conseguiram extrair uma amostra parcial de DNA, que parecia com o DNA de Kate. No entanto, o material não era suficiente para obter um resultado 100% confiável. Quanto ao dente encontrado, foi comparado com a ficha dentária da garota, e os especialistas concluíram que havia uma alta probabilidade de pertencer a ela. Contudo, ainda não havia provas incontestáveis. Mesmo assim, descobriram que o dente tinha uma obturação bastante rara, com alto teor de zircônio e silicone. Os especialistas entraram em contato com a dentista de Kate, que relatou que tinha feito a obturação apenas 2 semanas antes do desaparecimento. Além disso,
ela usou um novo material que havia recebido em uma conferência e que ainda não estava disponível no mercado. Essas obturações eram diferentes das antigas exatamente pelo alto conteúdo de zircônio e silicone. Os detetives decidiram que isso seria suficiente para acusar Donald de assassinato. Menos de um mês após o sequestro, ele foi preso enquanto voltava de um passeio com sua família. O homem imediatamente solicitou um advogado e se recusou a falar com os investigadores. Ele foi colocado na prisão enquanto aguardava o julgamento. Os detetives temiam que Donald tivesse a chance de escapar da justiça, já que havia apenas um grande conjunto de provas circunstanciais contra ele e nenhuma evidência incontestável. Eles continuaram examinando a fazenda dele em busca de outras possíveis provas de sua culpa. Alguns meses depois, ocorreu uma reviravolta inesperada. O homem, que estava todo esse tempo em cela solitária, entrou em contato com a polícia e disse que queria confessar. Em conversa com os detetives, ele estava absolutamente calmo e não demonstrou nenhum arrependimento. Segundo ele, naquela noite, ele havia consumido uma grande quantidade de álcool e parou na loja de Kate, onde tentou se aproximar de outras mulheres. Mais tarde, entrou na loja onde estava sua futura vítima e observou, decidindo assim sequestrá-la. Após a conversa com a funcionária do restaurante, quando ela exigiu que ele a deixasse em paz, Donald foi para sua fazenda e vestiu a mesma camiseta com o número 23. Depois voltou à loja, conversou com Kate, fingiu que iria embora e voltou para pegar Kate no depósito. Lá, ameaçou Kate para que ela fosse com ele até seu carro, levou-a para a fazenda e a estrangulou já na fazenda. Depois disso, queimou seus restos mortais. O homem não admitiu ter abusado sexualmente da vítima, embora os detetives praticamente tivessem certeza que ele havia cometido atos horríveis com ela. Ele também não especificou como forçou Kate a ir com ele. No entanto, os policiais tinham sua própria teoria. Durante as buscas, encontraram várias armas de fogo, que Donald não tinha permissão para possuir devido às suas condenações anteriores. Aparentemente, durante o sequestro, ele usou uma delas. Quando perguntaram por que ele sequestrou Kate, Donald simplesmente respondeu: "Eu não sei." Curiosamente, 2 semanas depois de seus relatos, o homem inesperadamente retirou sua confissão, declarando-se totalmente inocente. Como resultado, os detetives tiveram que esperar pelo início do julgamento, que só começou 1 ano após o assassinato. No julgamento, várias testemunhas depuseram, incluindo 2 mulheres que Donald havia violentado em 1983. Elas descreveram o homem como um monstro implacável e perigoso, capaz de qualquer atrocidade. A defesa insistiu que Donald nunca teve uma camiseta com o número 23, mas o irmão dele refutou essa alegação. Segundo seu irmão, ele pessoalmente entregou a Donald uma caixa com suas roupas antigas, na qual estava referida a camiseta. Além disso, muitos colegas de trabalho confirmaram que ele aparecia com essa roupa no trabalho. O advogado de Donald argumentou que não havia nenhuma prova incontestável contra seu cliente. Ele chamou a esposa de Donald como testemunha. Ela disse que na noite do sequestro eles estavam juntos em casa. Também afirmou que nunca tinha visto seu marido com a camiseta número 23. O próprio Donald se comportou de forma bastante agressiva. Em um momento ele gritou com a mãe da vítima, afirmando que não tinha relação com o assassinato dela. Ele acrescentou que havia confessado apenas porque os policiais e jornalistas não deixavam sua esposa em paz e ela ameaçava tirar a própria vida. Apesar dessas declarações, as provas apresentadas foram suficientes para que o júri o considerasse culpado por unanimidade. Donald foi condenado à prisão perpétua sem direito à liberdade condicional, além de mais 19 anos por posse ilegal de arma de fogo. Algum tempo depois da sentença, a esposa de Donald entrou em contato com a polícia e confessou que havia dado um falso testemunho. Ela tinha medo do que Donald poderia fazer com ela se não lhe fornecesse um álibi. A esposa acrescentou que ele agredia e humilhava durante todo o casamento, por isso temia seriamente por sua vida. Apesar de Donald estar preso para o resto da vida, os detetives não arquivaram o caso. O problema era que começaram a suspeitar dele em outros assassinatos não resolvidos ocorridos em Minnesota desde a década de 1970. Por exemplo, ele era suspeito do assassinato de outra jovem de 19 anos em 1973, quando vivia perto dela sob outro nome. Desde os primeiros meses da investigação, ele era o principal suspeito, mas a polícia nunca conseguiu encontrar nenhuma prova contra ele. Donald também era o principal suspeito no assassinato de uma jovem em 1983, e na época até admitiu estar no local do crime, mas negou a culpa e novamente não havia provas contra ele. Durante um dos interrogatórios, ele confessou que muitas vezes saía à noite sob o efeito de álcool e substâncias ilícitas, depois não lembrava como chegava em casa ou o que fazia durante a noite.
Os detetives supunham que, nesse período, Donald poderia estar caçando mulheres e que, na verdade, era um serial killer. Em 2006, Donald declarou repentinamente que estava disposto a confessar outros crimes. No entanto, os policiais ficaram desapontados, pois ele não forneceu nenhuma informação significativa, apenas tentava ser transferido para uma prisão mais confortável. Alguns anos depois, Donald conseguiu ser transferido para outro lugar, que ele mesmo descreveu como uma casa de repouso. Isso causou indignação na família de Kate, e algum tempo depois ele foi enviado de volta para a prisão de segurança máxima, onde permaneceu até falecer de doença em janeiro de 2023, aos 73 anos.